Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso terceiro vídeo sobre Deus. E nesse vídeo eu quero falar sobre a nossa percepção da realidade, certo? Esse é um vídeo muito importante, talvez seja um vídeo um pouco mais longo, porque... porque é muito importante. Por que é importante? Porque eu, por exemplo, eu sou um cara que eu não quero, distorcer a mensagem que há nas escrituras sagradas. Eu acredito que você também não tem esse desejo, mas nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que está dentro de nós, dentro do nosso coração, certo? Temos que tomar muito cuidado para que os desejos que há dentro do nosso coração não distorçam as escrituras para adequar justamente aos nossos próprios interesses, às nossas próprias intenções, e deixar que a nossa interpretação das escrituras ela seja fluída de uma forma que esteja de verdade em sintonia e comunhão com o Espírito de Deus. Então, justamente por esse motivo, né, pode ser que seja um vídeo um pouco mais longo, mas eu vou tentar transmitir aqui aquilo que eu ganhei de conhecimento para justamente evitar esse tipo de situação, né? Evitar a situação de que os meus interesses, os meus desejos façam com que a minha interpretação das escrituras sejam distorcidas, né? Para que eu tente, de algum modo, de uma forma meio que, vamos dizer assim, malandra, né? Adequar a interpretação das escrituras aos meus próprios interesses. Isso acontece com muitas pessoas sem que elas se deem conta exatamente disso. Sem que elas percebam, né, que elas estão interpretando as escrituras justamente com o intuito de atender aos interesses que existem dentro do coração delas. Existe um ensinamento na Cabala judaica Bnei Baruch, certo? Cabala judaica Bnei Baruch, olha esse nome, que é ensinado pelo Sr. Rabino Michel Leitman, que ele diz o seguinte no livro Alcançando Mundos Superiores, que a forma como percebemos a realidade está relacionada com o nosso desejo de receber. Ou seja, o nosso desejo de receber que vai determinar que irá determinar a forma como olhamos para a realidade, como interpretamos a realidade. Então, o que seria o desejo de receber? O desejo de receber é o egoísmo, certo? Quanto mais intenso for o egocentrismo e o egoísmo de uma pessoa, certo? Mas a forma como ela interpreta a realidade, como ela percebe a realidade, será distorcida justamente pelo seu egocentrismo e pelo seu egotismo, pelo seu egoísmo, certo? Então, obviamente que quando a pessoa é muito egoísta, tem um nível de egoísmo muito elevado, certo? Esse egoísmo dela faz com que a forma como ela interpreta a realidade é distorcido justamente, né, a forma como a realidade chega até ela. E a forma como ela vai interpretar é distorcido justamente pelo egocentrismo e pelo egoísmo dela. Compreende isso? Isso, inclusive, quando nós falamos de realidade aqui, é tudo que está dentro da realidade. Por exemplo, as escrituras sagradas estão dentro da realidade. Então, se a pessoa tem um nível de egoísmo muito elevado, muito exacerbado, ela é muito egocêntrica, certo? A forma como ela vai interpretar as passagens bíblicas, as passagens da escritura, vai estar relacionada intimamente com o egoísmo dela, certo? Ou seja, ela não percebe isso, mas ela interpreta a Bíblia, ela interpreta as escrituras sagradas de acordo com o quanto aquilo irá beneficiar, o quanto aquela interpretação irá beneficiar e ela irá atender aos interesses dela. Vocês percebem isso? Vocês compreendem isso? Então, o que é o correto? O correto é nós termos consciência justamente desse processo. Você precisa verificar antes de você iniciar a leitura da Escritura Sagrada, você precisa conhecer a si mesmo, conhecer o que está dentro do seu coração, os desejos que estão ali dentro. Você precisa descobrir qual é a sua verdadeira intenção ao ler a Escritura Sagrada. Você quer realmente aprender? Você quer realmente compreender as Escrituras? Ou você quer, sem perceber, você quer distorcer a Escritura de acordo com os seus próprios interesses, com a sua própria vontade?
de acordo com aquilo que vai atender aos seus desejos. E você percebe, é justamente por esse motivo, que existem diversas correntes religiosas de um mesmo segmento religioso. Por exemplo, o cristianismo, existem diversos segmentos do cristianismo. Não só no cristianismo, você vê isso no budismo, você vê isso no islamismo, certo? Por quê? Porque essas diversas correntes, seja do cristianismo, seja do islamismo, seja do budismo, etc., elas estão relacionadas com com os desejos que há dentro do coração de cada pessoa que cria essa nova corrente. Por que, que ela não se adequou à corrente anterior? Porque ela rompeu com aquela antiga corrente que era a majoritária e de repente ela deseja criar uma nova corrente do cristianismo. Por que, que ela fez isso? Geralmente é para entender aos seus próprios interesses. Ou talvez seja por um motivo justo, seja porque ela percebeu na corrente anterior que havia uma distorção das escrituras que ela não concordava. E nós temos sempre ter em mente nos balizar por dois princípios que eu vivo falando aqui para vocês, que é o compromisso de amor com Deus e o compromisso de amor com a criação de Deus. A pessoa que ela não é egoísta, perceba o seguinte, ou que tem um egoísmo bastante reduzido, ela se apega muito a esses dois princípios. E ela procura se balizar dentro desses dois princípios. Ela procura usar esses dois princípios como uma bússola da qual ela utiliza para caminhar nessa jornada espiritual, nessa jornada de comunhão amorosa com Deus, certo? Por quê? Porque ela sabe que se ela fugir desses dois princípios, certo? Ela vai cair nas mãos do falso ego dela, vai cair nas garras do ego dela. E aí ela vai ficar presa por esse egoísmo e tendo interpretações das escrituras e até mesmo da realidade de acordo com seus próprios interesses, de acordo com aquilo que vai satisfazer ao interesse dela. Por exemplo, existe um desejo muito grande dentro de cada pessoa, que é o desejo de querer ter razão. A maioria das pessoas, elas querem ser o dono da razão, elas querem sempre ter razão. Então elas brigam, elas discutem, elas batem boca justamente para conseguir o raio da razão, ser o dono da razão. Ah, você é o dono da razão, você realmente tem razão. Porque as pessoas buscam isso, né? Eu percebo isso muito quando uma pessoa apresenta uma visão filosófica ou teológica diferente ou diversa do que a pessoa conhece e uma outra pessoa conhece, e a outra pessoa ela começa a querer contestar e começa a querer apontar falhas na forma como a pessoa interpreta a religião, como ela interpreta a Deus, como ela enxerga a Deus. Ela tenta forçar a outra pessoa a ver da mesma forma como ela vê, certo? Ela não tenta conhecer um pouco mais e compreender o motivo pelo qual a pessoa ela tem aquela perspectiva religiosa, filosófica ou ideológica. Não somente de religião, né? Isso não acontece somente na religião, acontece também em relação às ideologias. Por exemplo, a gente está vivendo um ano de eleição hoje, né? Estamos vivendo um ano de eleição. E você vê que, né, existe uma disputa ideológica, esse papo de esquerda, esse papo de direita, né? E a esquerda tenta impor a visão às pessoas que são da direita, as pessoas da direita tentam impor a visão que eles possuem para as pessoas da esquerda. Um fica humilhando o outro, fica debochando, fica satirizando, um começa a chamar o outro de jegue, outro começa a chamar o outro de burro, e fica essa disputa ideológica, todos simplesmente porque querem ser os donos da razão, os donos da verdade, né? Mas eles não percebem que, ambos os grupos não percebem que eles estão sendo enganados pelo próprio ego deles, pelo egocentrismo deles. Você só vai conhecer a verdade a partir do momento que você começa a reduzir esse desejo de ser o dono da razão, de ter prestígio, de ter fama, de ter conhecimento. Bom, tudo aquilo que está relacionado com o nosso desejo de receber. Por isso que Michel Lightman diz, né, a forma como percebemos a realidade está relacionada com o nosso desejo de receber, ou seja, com o nosso egoísmo. Então, quanto mais intensidade, quanto mais intenso for o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, mais distorções haverá da realidade. A gente não vai ver a realidade da forma como ela realmente é, certo? Por quê? Porque é distorcido pelo nosso egocentrismo, pelo nosso egoísmo, né? E aí existem alguns sistemas religiosos que tentam trabalhar o esvaziamento desse ego, desse egocentrismo. Por exemplo, o budismo tem uma corrente do budismo que chama budismo Zen, né, que você vai viver totalmente o aqui e agora, e você se esvaziar totalmente de si mesmo, esvaziar de si mesmo. Eles usam até um termo chamado vacuidade, que significa que não existe nada com existência e identidade inerente em si. Tudo é interdependente, tudo está interrelacionado, né?
Então, eles procuram trabalhar muito essa questão do esvaziamento, né? O esvaziamento da mente, né? Dessa questão dessa ideia de identidade que nós assumimos dentro desse tempo e espaço, a fim de justamente de a gente viver totalmente imerso no aqui e agora, viver a realidade tal como ela é, e não uma ideia fabricada na nossa mente que está corrompida pelo nosso egocentrismo. Então, eu quero que vocês percebam que o nosso papai deixou postulado o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar ao próximo como a ti mesmo. E por que ele fala amar ao próximo como a ti mesmo? Porque é o seguinte, o fim do egoísmo é quando nós começamos a amar ao próximo como a nós mesmos. Porque quando nós vamos executar algo para nós mesmos, por exemplo, eu vou executar uma coisa para mim, Rafael Lacerda, certo? Eu procuro fazer da melhor forma possível. Eu procuro me dedicar, me desempenhar, procuro sempre um tempo para mim mesmo. Sempre procuro um tempo para mim. Então eu procuro executar da melhor forma possível. Mas quando eu tenho que executar algo para outra pessoa, ou as pessoas são dessa forma, né? A maioria, a grande maioria, quando vai executar para outras pessoas, elas não têm o mesmo, vamos dizer assim, a mesma dedicação, o mesmo desejo, o mesmo ímpeto, a mesma vontade de querer resolver o problema que seria para outra pessoa, certo? Isso acontece por quê? Porque quem irá ser satisfeito não será eu, será a outra pessoa. Então, como vai ser a outra pessoa que vai ser satisfeita, não vai ser eu não tenho muito interesse em querer resolver o problema para ela, né? A grande maioria das pessoas são assim, certo? Então, por isso que nosso papai diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Porque nesse ato de entrega, de você se abnegar de si mesmo, dos seus próprios interesses para resolver o problema do outro, ou para ajudar o outro a resolver o problema dele, certo? O que você faz? Você está esquecendo de si, você está se esvaziando. Aquilo que o budismo Zen propõe, entende? Você está se esvaziando de si mesmo. Você está olhando para o outro, você está tendo empatia pela causa do outro, e aí você começa a se esvaziar de si mesmo. Então, quanto mais você vive dentro dessa frequência energética, dentro dessa frequência de querer se dedicar ao outro, não porque, veja bem, tem pessoas que fazem as coisas pelas outras pessoas para ganhar o título de bonzinho, de, como você é bom, para ganhar, né, moral, vamos dizer assim, ganhar prestígio, né, na causa da bondade, né? O cara é muito bondoso, o cara. Tem pessoas que fazem as coisas para as outras pessoas visando títulos, né? Visando elogios, né? E quando a pessoa faz isso, na verdade, ela não está fazendo pelo outro, ela não está amando ao próximo como a si mesmo. Na verdade, ela está fazendo para ganhar o título de bonzinho, de santinho, de anjinho, de sei lá o que for, que as pessoas falam, né? Quando a pessoa faz as coisas pelos outros. Então, aí o nosso papai chega até a dizer, né? Quando você for jejuar, né? Que você jejue e não fique com aquela cara feia, né? Jejuando, para mostrar que você jejuou, né? Como os fariseus fazem, ele diz, né? Como aqueles homens fazem só para os outros poderem ver, nossa, como ele jejua tanto, né? Porque a pessoa quer o quê? Prestígio, né? Ela quer reconhecimento pelo sacrifício, ou pela situação que ela passou para poder jejuar. Mas a mesma coisa está relacionada quando você vai fazer a caridade, né? Se você faz a caridade para que as outras pessoas vejam, que as pessoas olhem e falem, nossa, como ele é bondoso, né? Como é uma pessoa do bem, né? Você não está fazendo pela pessoa, você não está fazendo pela causa da pessoa, ou seja, você não está amando o próximo como a ti mesmo, você está fazendo só para engrandecer o seu próprio ego, o seu próprio egoísmo. Então perceba que isso que ele diz, quando ele diz amar ao próximo como a ti mesmo, esse ato de você se esvaziar, de você realmente entrar na causa da pessoa e você tentar ajudar a pessoa ou procurar uma solução junto com a pessoa para resolver o problema dela, é um ato de esvaziamento de si mesmo. E esse ato de esvaziamento faz com que você tenha, na verdade, uma visão da realidade um pouco mais condizente com o que é a realidade. Se você vai se esvaziando de si mesmo, quanto mais você vai se esvaziando de si mesmo, mais você vai percebendo a realidade tal como ela é. E mais você vai ter a oportunidade de ler as escrituras e ter uma interpretação mais condizente com o que os grandes mestres, os grandes santos, os grandes profetas vieram para transmitir, certo? E hoje em dia nós vemos muitas pessoas, né, com muitas correntes teológicas que na verdade elas parecem para pregar o inverso, né? Parece que elas tentam ajustar sempre a escritura de acordo com os nossos próprios interesses, né? A gente foca muito na gente mesmo, em nós mesmos.
Quando na verdade a intenção é o esvaziamento desse si mesmo, desse eu, desse ego, né? Desse egocentrismo. Sair um pouco fora do egocentrismo e voltarmos mais para Deus e para a criação de Deus. Ficarmos mais dedicados a isso. Imagine um mundo como não seria se todas as pessoas pensassem dessa forma. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se todos desempenhassem as atividades, realizassem as ações visando sempre beneficiar uns aos outros. Todos procurassem fazer a mesma coisa, na mesma frequência. Seria um paraíso. Porque todos iriam se dedicar, iriam fazer as coisas, executar as coisas, visando a satisfazer o outro. Agora você tem que perceber o que é o seu interesse. Qual que é o meu interesse? Qual que é o meu interesse? O meu interesse, porque aí vem a questão da referência, pessoal. Isso é muito importante. Talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu estou gravando. Porque assim, a referência, ela é muito importante, certo? Qual que é o meu interesse? Qual que é o seu interesse? Você tem que se perguntar isso. Meu interesse é satisfazer sempre a mim mesmo, independentemente do que o meu interesse irá causar a outras pessoas, independente se outras pessoas, outras entidades vivas, ou se o meio ambiente irá sofrer com a minha ação, irá sofrer com as consequências dos meus atos. Se o meu interesse ele realmente prejudica outras entidades vivas, prejudica o meio ambiente, prejudica as pessoas, então esse não é um interesse válido. Então eu realmente não posso te ajudar na solução desse interesse, certo? Eu não posso te ajudar. Na verdade, ninguém poderia te ajudar, mas muitas pessoas ajudam, né? Porque elas não têm consciência disso. Então nós temos sempre ter um interesse em comum. Interesse em comum. E que interesse é esse em comum? Certo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Certo? Se todos têm esse mesmo interesse, esse interesse em comum, certo? As pessoas têm o interesse de querer agradar a Deus, porque amam a Deus, não porque querem um carro, uma casa, uma mansão ou muito dinheiro no banco, mas as pessoas querem agradar a Deus, porque elas amam Deus de todo o coração, de todo o seu ser, de toda a sua alma, certo? E elas querem agradar ao próximo como a ti mesmo, porque elas amam o próximo, nem é por uma questão de querer agradar a Deus, porque ela ama o seu irmãozinho, certo? Então esse é um interesse válido e eu vou ajudar você, outras pessoas irão te ajudar a realizar esse interesse. Por isso que muitas pessoas quando falam assim, eu te amo em Cristo. Por que em Cristo? Porque eu sei que o seu interesse em Cristo é um interesse para o bem, mas quando você fala eu te amo para qualquer pessoa, você não sabe qual é o interesse daquela pessoa. E se o interesse daquela pessoa é um interesse que irá causar prejuízos a outras pessoas, você continua amando ela? Você acha certo amar aquela pessoa? Certo? Ela tem que estar em Cristo para nós podermos amarmos ela de fato. Apesar de se ela não estiver em Cristo, nós podemos orar para que ela volte para Cristo, para esses dois princípios, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E ter fé nisso, ter fé que ela tem a esperança de que ela vai mudar, de que ela vai se converter uma hora, certo? E por isso amarmos ela dentro da esperança, né, de que ela vai mudar, de que ela vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que vai passar a viver buscando agradar a Deus e buscando agradar aos seus irmãozinhos. Então, a nossa referência sempre tem que ser Deus, sempre tem que ser Deus. E hoje existe, né, uma disputa ideológica, né, e teológica em relação a isso, né? Algumas pessoas querem implantar no mundo, né, coisas que antigamente eram vistas como não certas, não corretas, e as pessoas tentam normalizar essas coisas a fim de tentam normalizar essas coisas a fim de satisfazer seus próprios interesses, certo? Então você tem que ficar atento, você tem que escolher um lado do qual você vai se posicionar ideologicamente, filosoficamente, diante de determinados assuntos, por exemplo, a questão LGBT e outras questões que existem dentro da nossa sociedade de hoje. Sim, você tem que se posicionar. Por exemplo, a minha referência sempre é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, certo? E aquilo que, de certa forma, não agrada a Deus, não me agrada, certo? Agora eu preciso saber o que não agrada a Deus. Entende? O que está por trás disso? Quando eu falo assim, não agrada a Deus. Porque se eu for ler as escrituras de uma forma literal, de acordo, para satisfazer meu próprio interesse, minha própria visão, meu próprio preconceito de um determinado assunto, certo?
Se eu faço isso, então eu não estou agradando a Deus, certo? Às vezes existem situações desafiantes dentro do mundo que na verdade exigem da gente uma certa postura para nós percebermos o quanto de amor há dentro de nós, porque as relações são como um espelho, todas as relações, seja a minha relação com o meio ambiente, seja a minha relação com as pessoas. E às vezes essas relações vão colocar em evidência justamente esses dois princípios dentro do nosso coração. Se eu amo realmente a Deus sobre todas as coisas, se eu realmente amo o meu irmãozinho como a mim mesmo. Percebe isso? Então, por exemplo, essa questão que eu tinha falado para vocês, né, é uma questão filosófica bastante complicada, que é essa questão dos LGBTs, né? Do pessoal LGBT. Quantas famílias não sofreram e sofrem justamente por, em um determinado momento da história da família, aparecer alguém, né, que nós acreditávamos que era de um determinado sexo, por exemplo, era uma mulher ou era um homem, e aí a pessoa vem e diz que não é mais, né? Certamente deve ser muito difícil, né, para os pais de família que vêm dentro de uns ensinamentos, dentro de uma filosofia, dentro de uma perspectiva de realidade, né, diferente, mas veja, colocou em xeque justamente o amor, amar ao próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo mais, certo, as minhas ideias, os meus conceitos da verdade, da realidade, para atender justamente, para satisfazer justamente os meus interesses, né, de, o meu filho é o homem macho, é o machão, certo, o meu filho é machão, etc. Se eu, se eu amo mais essa ideia, né, e meu filho aparece como um homossexual, certo, se eu amo mais essa ideia de que meu filho é um machão, né, e amo menos o meu filho por conta de ele apresentar a realidade, ó, pai, eu sou homossexual, certo? Eu gosto de homem, né? Certo? Se isso acontece e eu viro a cara pro meu filho porque eu queria que ele fosse um machão, etc., certamente eu não estou demonstrando amor, amar ao próximo como a ti mesmo, certo? Então tem muitas circunstâncias, cara, no mundo hoje que são desafiantes, certo? São muito desafiantes, justamente porque colocam em evidência o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas, entende? Aí as pessoas podem dizer, não, mas está escrito nas escrituras, né, que Deus não quer isso, só que beleza, eu concordo com isso, certo? Que está escrito que Deus determina que isso não pode acontecer, mas aconteceu, e aí, o que você vai fazer? Dentro do caso concreto, como que você vai agir? Como você vai você vai, você vai se portar? Entende? Esse é um assunto bastante polêmico. Eu pretendo até fazer um vídeo mais pra frente sobre essa questão LGBT, certo? Eu não vou meter agora, mas eu quero que vocês percebam o seguinte: percebam que a forma como nós enxergamos a realidade está intimamente relacionado com o grau de egoísmo que há dentro do nosso coração. Então, quanto mais egoísta eu sou, mais egocêntrico eu sou, eu vou ver a realidade de uma forma distorcida, não verdadeira, não real, certo? Eu vou estar vendo a realidade de uma forma ilusória, iludidamente, e acreditando que é a verdade. E aí eu vou ler as escrituras dentro dessa ilusão e vou ter interpretações totalmente fora do que aquilo que Jesus vinha dizer, os profetas vieram dizer e etc. Certo? Então preste muita atenção nisso. Tente se conhecer um pouco melhor. Tente investigar mais o seu coração. Veja o quanto de egoísmo você tem. E o melhor espelho para você ver o seu grau de egoísmo são as relações. E principalmente a relação com aquelas pessoas que não concordam com você, que não gostam do que você gosta. Principalmente aquelas pessoas que colocam em evidência justamente esses dois princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Tá legal? Muito obrigado, um abraço, um beijo no coração, até mais. Valeu.